Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre vendas. E essa é uma habilidade muito desejada no mercado. Inclusive, não só para você ser um vendedor. Você tem que estar trabalhando com vendas o tempo todo. Se você não está vendendo um produto, você está vendendo o seu serviço. Mas nem todo mundo percebe e nem se permite aprender essa habilidade. Mas, como eu bem comentei aqui, é uma das habilidades mais desejadas e procuradas no mercado. Então, hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a cultura de venda, processos comerciais e técnicas de venda com o João Fernando Silva, que é empresário que atua há mais de 25 anos nesse mercado, ajudando no crescimento de várias empresas. Conseguiu um tempinho na agenda para conversar com a gente. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Oi, Débora, satisfação estar aqui com você e com o pessoal do Ver Mais. Bom, a gente está muito feliz também porque esse assunto, vendas, para alguns é assim, olha, é a minha praia, eu domino, mas mesmo aquele bom vendedor está sempre buscando se aperfeiçoar, mais técnicas. E tem gente que tem pânico de vender. Como é que a gente faz, então, para buscar novos vendedores, para treinar novos vendedores? Bom, vamos lá. Eu costumo falar que venda, todo mundo está sempre vendendo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não atuo na área de vendas, eu não sou vendedor, eu não tenho dom para vender. Bom, nós estamos 24 horas vendendo, né? Eu sempre falo que venda e política é praticamente a mesma coisa, a gente está sempre praticando isso. Porque eu brinco assim, quando no final de semana, quando você está lá com o seu esposo, e ele quer comer um bife à parmegiana e você quer ir numa comida japonesa, alguém vai vender para alguém. E é uma negociação. Você está sempre negociando, né? E trazendo para o mundo corporativo, hoje a gente vive muitos desafios no mercado. Por quê? Porque o mercado está mudando muito rápido. Com inteligência artificial, depois da pandemia a gente teve uma transformação muito grande do mercado, né? E ainda os vendedores, a maioria dos vendedores, a maioria dos gestores, dos varejos, enfim, das pessoas que estão no mercado, a maioria ainda não entendeu essa mudança. Né? Então eu sempre falo assim, o nosso comportamento de compra, ele mudou depois da pandemia. Todo mundo mudou, né? A maioria das pessoas hoje compra pela internet, as pessoas estão mais preguiçosas para sair de casa. E aí eu sempre pergunto assim pro vendedor, olha só, e pro gestor, que eles reclamam muito do movimento, né? O movimento caiu, realmente o movimento caiu. Eu faço uma pergunta, o teu comportamento de compra mudou? Aí eles falam, sim, mudou. E o comportamento do teu cliente não mudou? Mudou também. Então por que você ainda está esperando o teu cliente ter um comportamento antigo se você não tem mais esse comportamento? Como é que a gente vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, especialmente se o cliente, né, se nós todos mudamos? Antes era uma coisa muito de processo, funcionava, né? Um processo de vendas, um processo de prospecção, e hoje a coisa já não é mais tão linear. E aí a gente tem que estar cada vez mais em atualização, mas quem nos explica isso é você. Eu quero entender, então, no 2026, para quem quer aprender essa habilidade, por onde a gente começa? Olha só, eu vou começar até pelo gancho que você puxou, né? Que até essa frase ela é atribuída a Einstein, né? Que se você faz as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. A gente está num período que se você faz as mesmas coisas, você nem tem mais os mesmos resultados. Você tem resultados piores, né? E é o que eu sempre falo para todo mundo. A gente está vivendo um turbilhão de informação, a gente está tendo guerra, o mercado está muito volátil. E aí, por onde que a gente começa? Eu sempre falo para todo mundo, todo vendedor, todo gestor, qualquer pessoa que está no mercado de trabalho, ele tem que se preparar estudando. Então, eu sempre falo assim da escola pitagórica, né? Porque quando a gente volta lá atrás, a escola pitagórica, ela era uma filosofia de vida. A pessoa entrava na escola de Pitágoras não para pegar um diploma e depois arrumar um trabalho. Aquilo era uma filosofia. Então ela entrava lá para a vida inteira ela se dedicar aos estudos. E é isso que a gente tem que fazer hoje. O vendedor, o gestor, qualquer profissional que está no mercado, ele tem que entender que ele tem que ser um profissional nexalista. O que é o profissional nexalista? Ele tem que entender profundamente aquilo que ele faz, mas ele tem que entender de comportamento, ele tem que entender de política. Eu sempre falo, conhecer o teu cliente não é saber que time que ele torce ou que cor que ele gosta, é saber o que desencadeia o comportamento de consumo das pessoas. A gente fala até em algumas outras áreas, né, do perfil comportamental. Então você tem que ter esse olhar muito mais atento, e isso é só buscando sempre atualização, conhecimento. Mas quando a gente fala de uma equipe de vendas, já que você acompanha as empresas também, como manter uma equipe motivada, engajada, né? Não perder talentos. Acredito que você auxilie nesse acompanhamento também. Sim, eu sempre falo assim, quando a gente vai construir uma casa, quando a gente está construindo uma organização muito forte, a gente não pode começar pelo telhado, a gente tem que começar pela base, né? E o que é a base? A base é a cultura.
Cultura o que é? Cultura são os hábitos, é aquilo que permeia, é o jeito das coisas serem feitas no negócio. E eu sempre brinco, quando eu começo uma imersão, um workshop, eu sempre brinco assim, falo assim, você já foi numa palestra de automotivação ou numa palestra? Sim, aí todo mundo levanta a mão. E aí você sai, na primeira semana você tá assim, na segunda assim, na terceira, aí a quarta começa a acontecer um fenômeno que a gente chama no mercado financeiro de teoria do retorno à média. Tudo tende a retornar à média. Então, você quer ter uma equipe bem estruturada, você quer ter uma equipe vencedora, uma equipe motivada, faça com que tudo isso vire cultura do teu negócio. E seja você o líder, o primeiro a fazer, o primeiro a se desenvolver, o primeiro a buscar conhecimento, o primeiro a mostrar para o teu time que aquilo funciona. Então, tudo começa pela base, né? Você vai ver um líder ruim com um time ruim, mas você nunca vai ver um time bom com um líder ruim. Então tem que começar pelo líder, pela liderança. Então o líder, ele tem que se desenvolver primeiro, para daí ele puxar o time dele. Agora eu queria entender sua opinião sobre essa questão de liderança, de time. Algumas empresas adotam aquela técnica assim, de o vendedor destaque acaba chegando a um cargo de gerência, né? Aquele que teve o maior desempenho, mas nem sempre um bom vendedor é um bom gestor. Isso você acompanha? É fato? É fake o que eu estou dizendo? O que você nos auxilia nesse sentido? Concordo plenamente. E aí tem um livro que ele mudou a minha vida que chama-se O Mito do Empreendedor. E esse livro ele tem uma parte que ele diz assim, que existem pessoas que conhecem do negócio e existem pessoas que conhecem de negócio. O que a gente vê muito no mercado? Um cara que é um baita vendedor e aí ele fala assim, não, eu sou muito bom, eu tenho uma clientela gigantesca, eu vou abrir meu negócio. Só que aí tem um problema. Ele entende do negócio, ele não entende de negócio. Então ele sabe vender muito bem a área comercial, mas quando ele monta o negócio dele, ele não está preparado para aquela segunda fase. Mas tudo é desenvolvimento, né? Eu sou a favor, sim, de que as pessoas ascendam dentro da própria empresa e é um caminho natural. Eu comecei como vendedor, sou vendedor ainda, né? E hoje sou empresário, trabalho nessa parte de consultoria, de gestão. Então acho que é um caminho natural, evolutivo pro vendedor e dá sim para ele se desenvolver dentro da própria organização ou fora dela. Somando habilidades, né? Não só a habilidade das vendas, aí você vai aprender liderança, gestão, até essa parte da motivação emocional. São muitos detalhes que envolvem a cultura de uma empresa e o sucesso de uma empresa também. A gente aqui no programa sempre traz especialistas para compartilhar para quem pensa em empreender também, entender que são muitos desafios, mas que tem como chegar lá com conhecimento. Se fosse para a gente falar para quem está hoje pensando em abrir um negócio, pensando em empreender, qual conselho você compartilharia inicial, assim? Eu acho que, assim, uma coisa que não é muito cultural do brasileiro, mas vai fazer um estudo de mercado antes de você começar. Estude aquilo que você quer fazer, se é viável, porque há 30 anos atrás, quando eu comecei, né, quase 30 anos atrás, o mercado ele ainda admitia alguns desaforos. Em que sentido? Você abriu um negócio, ia fazendo, as coisas iam acontecendo, você ia meio que levando, né, de qualquer jeito e as coisas aconteciam. Hoje o mercado não aceita mais desaforo. Se você entrar no mercado e não entrar com uma assertividade muito grande, o mercado em 6 meses vai te tirar do jogo. Então a primeira coisa, busque informação, busque dados, busque fazer uma pesquisa sobre aquele mercado que você quer entrar e sobre a área onde você vai atuar, né? Então isso é primordial. Eu sempre falo, comece pela base, comece estudando, né? Isso acho que é o seu principal. E quais são os erros que hoje você mais observa aí nos times, das empresas, que tem dificultado realmente o crescimento? Onde a gente está pecando? Olha só, eu sou um defensor do autodesenvolvimento, né? Eu acho que, assim, o maior erro hoje dos gestores e dos times de venda em geral é realmente a falta de engajamento com ele mesmo. Entender, é esse entendimento que a gente tem que ter como brasileiro hoje, que nós precisamos nos autodesenvolver. E eu sempre falo, né? Quando uma empresa investe no funcionário, aquilo não vai ficar para a empresa, aquilo vai ficar para o funcionário. E aí tem a contrapartida que muitas vezes as empresas falam assim, mas eu vou investir no funcionário, ele vai ficar 6 meses e ele vai sair. E eu falo assim, e se você não investir e ele ficar 6 meses? É muito pior, né? Muito pior. Se você investe, ele se destaca e escolhe estar em outro ambiente, tudo bem, mas
ficar com um funcionário que não se desenvolve, que está travado lá, que está emperrando e às vezes tirando a oportunidade de alguém que podia somar no seu time. Acho que isso tem que ficar cada vez mais claro e mais fácil. Só que toda essa volatilidade do mercado, né? Muitas vagas, a gente percebe essa nova geração mais aberta a novas possibilidades. Então a gente tem um conflito aí, até na hierarquia das empresas, né? São 3, 4 gerações diferentes, montando todo um time. Queria entender como que você vê essa mistura e como a gente faz para ela dar certo. Olha só, eu gosto muito dessa parte de gerações e assim, eu sou um defensor da geração Z, tá? O pessoal fala muito da geração Z, mas eu sou um defensor. Estão buscando qualidade. Eu acho que eles têm muita qualidade. Uma das principais qualidades deles é o seguinte: se eles estão numa vaga, eu sou da geração Y, né? Então, assim, eu sou da geração que se eu não estava contente com o que eu estava fazendo, eu ficava cozinhando ali até arrumar outra coisa e sair. A geração Z não. Eles, cara, se eles não querem, eles não vão ficar tomando lugar de quem quer. Eles saem. E aí, para você que é gestor, eu vou falar uma coisa. Olha só que interessante. A gente tem que saber como que nós nos comunicamos com cada geração. Por exemplo, a geração Y e a geração X são gerações que a gente foi criado, ia pra escola sozinho, brincava na rua, a gente ia no mercado, a gente aprendeu a cozinhar mais cedo, então a gente foi mais solto. A geração Z é uma geração que o pai pegou pela mão, que criou de uma certa forma dentro de uma bolha, não por culpa dos pais, mas pelo mundo que a gente vive hoje. É uma consequência, né? E aí, qual que é o erro do gestor? Quando ele vai dar um comando, ele dá o mesmo comando que ele dá pro cara da geração X, pro cara da geração Z. E aí o cara da geração Z não consegue aplicar. Por quê? Porque esse pessoal da geração Z, você tem que pegar ele pela mão. Eu falo, é a geração do tutorial, você tem que gravar tutorial, passo a passo como ele vai fazer, porque isso não é culpa dele. Isso tem a ver com o desenvolvimento dele. Então, cabe ao gestor ter inteligência emocional para saber lidar com essa equipe. E quando ele desenvolve isso, vai embora. E aproveitar os talentos também, né? A gente fica apontando uma ou outra geração, mas tem muita coisa positiva. E é isso que um bom gestor vai fazer, né? Pegar o melhor talento de cada geração, de parte do seu time. E quando o funcionário não está rendendo mais, como é que a gente faz para identificar isso e para encerrar esses ciclos? Olha só, eu acho que toda organização ela tem que dar perspectiva para o funcionário, ela tem que dar ambiente e ela tem que dar ferramenta. A partir do momento que você está dando ferramenta pro teu colaborador, pro teu funcionário, e ele não está se desenvolvendo, aí você tem que sentar com ele e conversar. Mas quando você não dá ferramenta, você não sabe se ele não está performando por uma falha dele ou por uma falha que realmente da organização que não está dando condição para ele se desenvolver. Então eu sempre digo, quando você cria um ambiente, quando você cria uma cultura de autodesenvolvimento, quem não é compatível com aquela cultura, naturalmente sai. Já não vai mais se sentir confortável ali. Eu quero te agradecer muito por esse conhecimento valioso que você compartilhou aqui em alguns minutinhos. Imagine ficar um tempão acompanhando aqui, né, toda uma palestra, todo um treinamento. Então, quero te agradecer muito, sei que a sua agenda é bem corrida, conseguiu estar aqui com a gente. E deixar para você um recado para quem está em casa, o que você deixa de inspiração e motivação para essa área de vendas que, olha, gente, está muito escasso vendedor bom. Então, se tem uma habilidade que você ainda não pensou em desenvolver ou acha que está bom, sempre pode melhorar, aproveita as dicas aqui. Pessoal, queria agradecer, Débora, por ter me recebido aqui. E eu sempre digo, pessoal, Brasil, a gente está em crise desde sempre, mas o Brasil é o lugar das oportunidades. E para quem tem conhecimento, não existe informação boa nem informação ruim. Existe apenas informação. E aí eu queria deixar o contato do Alex, que trabalha com a gente lá, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com ele aí. Posso deixar o telefone dele? Então, a gente ia sugerir colocar o Instagram. Legal, isso. Aí eu vou pedir pra você fazer um story lá, com o link Fechado, do Alex, que hoje vai ficar mais fácil. Fechado. Vamos colocar na tela, então, o Instagram aqui pra você acompanhar e também tirar dúvidas. Se gostou da nossa entrevista, mandar sugestões também. Mas se você estiver com o telefone aí na ponta da língua, a gente já compartilha também, que a gente já deixa o contato acertado pra você ter mais informações e buscar, claro, esse conhecimento. De toda forma, lá no Instagram também é sempre um canal bem prático. A gente vai postar foto junto já se marca também. Também. E já se encontra, combinado? Fechado. Obrigada, viu? Bom,